Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 4 do livro Ceifa de Luz, cujo título é Seres Amados, baseado numa fala que está em João, capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Será que o Emmanuel vai comentar dessa frase aí? E como ela nos toca e toca certamente a muitos que estão nos acompanhando. Bom, o capítulo parece que foi escrito para nós. E foi, né? Assim, mas é muito atual, né, na verdade. Porque o que ele diz? Que quando a gente ama, a gente deseja, a gente gostaria que a nossa pessoa amada fosse o melhor do mundo, né? A gente gostaria que, por exemplo, o nosso pai seja o herói, a nossa mãe seja a heroína, o nosso filho seja o mais belo, o mais inteligente, o mais educado, o mais tudo. A gente quer o mais tudo para ele, Tudo de né? bom. Tudo de bom. Ninguém quer nada de ruim para as pessoas do qual a gente ama, né? Vou aqui direcionar, principalmente em relação a filho, né? Porque eu cheguei a fazer isso, né? Eu gostaria que meu filho fizesse determinado caminho profissional, seguisse um rumo na vida, né? E é claro que isso não aconteceu, né? É claro que não aconteceu. E isso dá muita frustração. A gente se frustra muito, e aí a gente sempre tem aquela pergunta: onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, que eu não vi que isso poderia acontecer? E aí a gente tem esses conflitos, né? E esses conflitos dentro do lar, eles acabam em discussão, acabam em desarmonia, a gente acaba se machucando muito, a gente chora, enfim, uma série de coisas que a gente faz. E aí, assim, né? A gente esquece que eles são espíritos, né? E que eles não são nossos, eles são do mundo. E que, por mais que a gente queira que eles façam determinada coisa, vai chegar uma época da vida deles que a gente não vai ter mais esse poder. Por isso que é tão importante a gente trabalhar ali os primeiros anos da vida, né? Entendeu? E aí, assim, eles vão seguir o caminho que eles querem. E como lidar com esta frustração toda? Né? Então, vamos pensar, né? Eu não tive essa experiência, por exemplo, o meu filho, ele é um alcoólatra. Ele tem, sei lá, buscou um caminho errado, acabou caindo na prisão. Quais são as frustrações que essas mães vivem, né? O meu marido, sei lá, fez alguma coisa errada e foi preso. Enfim, quais são as frustrações? Gente, deve ser bilhões de perguntas, né? São milhares de feridas que são abertas, né? E como fechar essas feridas? É muito difícil, né? Como trabalhar que o outro tem a possibilidade de seguir um caminho correto ou não. E como você não ter esse sofrimento, né? É muito difícil, é muito difícil. E Emmanuel, ele vem trazer isto, né? Agora, o meu filho seguiu o caminho lá, ele não quis fazer o que eu desejei para ele, mas ele seguiu um caminho e ele é uma pessoa boa, ele trabalha, ele hoje é pai, né? E ele está seguindo a vida dele, está conquistando as coisas que ele deseja, que ele quer, enfim. Mesmo assim, me causou alguma dor em algum momento, né? Mas ele não é melhor do que o filho do próximo que caiu no erro. Só que nós não vemos dessa forma, né? A gente
nós temos uma idolatria, né? A gente acha que, por uma questão de orgulho, uma questão de vaidade, que os nossos são sempre os melhores, né? E não podem errar nunca. E não pode errar nunca. Você entendeu? E aí é que está. Nós esquecemos que eles são espíritos, que eles são pessoas diferentes de nós. Eles não são um prolongamento da minha pessoa, né? Eu entendi isso às duras penas, porque eu achava que eles tinham que era o meu troféu, né? Era o meu troféu e que tudo que eu quisesse ia acontecer, e não é assim que ocorre. Não é assim, justamente porque eles são pessoas diferentes. A gente empresta o corpo, né? A gente empresta a possibilidade deles virem ao mundo. Enquanto eles são pequenos, você tem aí esse controle, mas chega uma hora que você não tem mais. Entendeu? E aí, lidar com essas frustrações é bastante complicado. Porém, a gente tem que buscar lidar com essas frustrações para que a gente não carregue mágoa, né? Para que a gente entenda que ele tem vontade própria, que eles têm a vida deles e que não é como a gente quer, e sim da forma com que eles traçou até em vidas, né, lá atrás, vai saber. Não é isso, Olivia? É isso O que você aí. pode... Acho que é o grande problema de colocar as nossas expectativas nos ombros dos outros. Esse é um problema geral que não tem a ver com religião, que isso é discutido em psicologia, discutido em educação de filhos, discutido em relacionamentos, né, entre marido e mulher, enfim. Colocar as nossas expectativas nos outros é querer sentir dor, porque traz sofrimento, definitivamente traz sofrimento. Com o espiritismo, primeira coisa, que é o que a gente tem de informação clara, é que são espíritos imortais. Vieram dentro do nosso lar por N motivos que sejam. Nós, falando de filhos, né, temos responsabilidade nos momentos iniciais, na primeira infância, porque é a oportunidade, é o timing perfeito de nós atuarmos e de nós plantarmos uma solidez moral, o que não são ainda as expectativas. Então, eu quero que meu filho se torne um pianista famoso. Aí tasca a criança para fazer piano, 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 piano. Sabe lá se a criança tem gosto por aquilo, né? Tem aptidão, gosto mesmo de querer seguir com aquilo? Não. A gente está falando aqui de trabalhar essa primeira infância, trabalhar carinho, trabalhar qualquer coisa que você for fazer, filho, faça com amor, faça com respeito ao próximo. E outra coisa que o Espiritismo especialmente traz para a gente, não é uma única vida. Se por acaso estamos em uma situação de sofrimento no lar, especialmente essa relação, porque tem isso entre casais também, mas mãe e filhos, pais e filhos têm um problema especial quando o filho desanda, quando dá aquela dor no coração de ver tudo aquilo que você acompanhou na infância e o que se tornou quando adulto, e indo por um caminho totalmente diferente, onde que entra o espiritismo na nossa vida. Se tudo der errado nessa encarnação, vai ter o momento do refazimento e vai ter outra oportunidade. O que a gente pode fazer por ele? Rezar muito, né? O tempo todo, os pais e mães, né, têm aquelas asas invisíveis que abraçam os filhos, não importando a distância física, interceder da forma que pudermos, sem desrespeitar o livre-arbítrio do outro. Fazendo isso, é aquela coisa assim, está nas mãos de Deus. Se você fez o seu papel, colocando ali educação, né, dentro de casa, fazendo o possível, é consciência tranquila de que ele agora é responsável pelos atos. Poxa, olhando para trás, eu acho que eu poderia ter feito melhor muita coisa que eu fiz na infância, a forma como eu agi com os filhos. Já foi. Culpa não ajuda em nada. É uma reflexão. Se tiver oportunidade de consertar com outros filhos, a gente vai melhorando. Todo mundo fala que os pais têm boas intenções, então mesmo como fala,
querendo fazer, fazendo alguma coisa errada, às vezes está achando que está fazendo certo e é com boa intenção, então isso contabiliza muito. E mesmo que tenha metido os pés pelas mãos, nós também somos falhos como pais, assim como somos falhos como filhos. E também teremos outras oportunidades. Então, o Espiritismo nos ajuda com essa robustez, com essa resignação, de falar assim: estamos aí juntos na caminhada, ora como pai, ora como mãe, ora como filho, ora como filha, vamos invertendo os papéis. E tudo é evolução, tudo é aprendizado. É isso, é manter isso no coração para que o sofrimento seja menor. Verdade, isso é bem isso mesmo, né? E, e lá no próprio Evangelho diz, né? Se a gente tudo fez em pró do filho, e ainda assim este filho deu algum tchutchu, né? Deu alguma coisa que não deveria, você não tem que se sentir culpado, né? Ele vai responder por isso, né? E a gente tem a eternidade para consertar. É isso aí. Eu acho que é isso, É isso. né? Vamos então Bom para o nosso encerramento? encerramento. Vamos respirando fundo, relaxando os nossos corpos físicos, mentalizando uma luz cobrindo o nosso organismo. Vamos mentalizando essa luz se expandindo, que possamos sintonizarmos com o nosso mentor individual, com mentores amigos e familiares que estejam próximos a nós neste momento de vibração. Sintonizamos-nos também com os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que nos acompanham nesse estudo. Que nós possamos expandir essas vibrações inicialmente para o nosso lar, mentalizando o coração dos nossos queridos familiares, envoltos em muitas luzes, principalmente aqueles que não estão na posição desejada, não estão tão afinizados quanto gostaríamos que estivessem, não estão naquele caminho que nós imaginamos para eles, que possamos primeiro olhar para nós, cuidar das nossas expectativas, refletir sobre isso e principalmente conseguir desejar o máximo de amor neste momento para todos esses corações, para que o nosso lar seja um ambiente de harmonia e principalmente aprendizado, que é uma das grandes funções da família terrestre. Que possamos expandir essas vibrações para alcançar as outras famílias, porque esses desafios estão em todos os lares. Que possamos então mentalizar as casas dos nossos vizinhos iluminadas, vibrando pela harmonia em seus lares também, expandindo para cobrir todo o nosso bairro, toda a nossa cidade. Nós que estamos em cidades diferentes, em estados diferentes, em países diferentes, que possamos mentalizar essa energia como uma onda cobrindo os estados do nosso querido Brasil, cobrindo os países do nosso globo terrestre. Possamos mentalizar as borboletas do símbolo da Casa Aprendizes do Evangelho se desgarrando e pousando em diferentes partes do nosso globo, para que possam levar paz, harmonia, esperança, alívio de dores e de sofrimentos, neste momento que possamos especialmente direcionar para países em guerra, em miséria, também em ganância extrema, que principalmente os governantes possam ser tocados para modificar a atitude. Vibramos especialmente também pelos governos do nosso querido Brasil, federal, estadual, municipal, os três poderes, que todos envolvidos com a gestão pública tenham seus corações tocados, para que ouçam seus mentores individuais, para que tomem melhores decisões para o bom futuro do nosso país, do nosso povo querido. Que possamos mentalizar aqui no nosso querido Brasil, hospitais, pessoas que estão em leitos de dor em suas casas, que estão desamparadas nas ruas, que onde houver um leito de dor ou um coração oprimido, que as nossas energias possam abraçar esses corações e levar alívio de sofrimento e esperança em dias melhores. Essas mesmas vibrações nós desejamos também ao outro lado da vida, especialmente aos que se encontram desamparados, não por falta de amparo, mas por falta de abrirem o coração para enxergarem o amparo que está próximo, e também por aqueles que persistem no mal, por aqueles corações ainda endurecidos, que estejam em breve em condições de receber auxílio e esclarecimento. Que
possamos vibrar em nossas próprias direções, para que possamos ser bem melhores amanhã que fomos hoje e que possamos nos manter sintonizados para continuar oferecendo paz, para continuar a sermos instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço, até a próxima, pessoal. Até a próxima.